Oi, eu sou Edu e ele é a Paula. Não, não é isso não, pessoal. Eu sou o Edu. E eu sou a Paula. E esse é o canal Pessoa Comum. Colecionar ranço é muito difícil. E alimentar ranço é mais complicado ainda. Exige uma força sobrenatural. Força de um semideus. Por isso, a gente resolveu fazer a retrospectiva de 2019 baseado em um semideus, Hércules. Então, para vocês agora, os 12 ranços de Hércules. Parte 1. Flamengo. Sobre o Flamengo, o que deixou a gente muito incomodado ao longo do ano? Como pode um fato tão ruim que tenha acontecido no início do ano, com a morte dos garotos lá no CT do Flamengo, no alojamento, e a partir do meio do ano, a imprensa e todo mundo está tão eufórico com o Flamengo gastando dinheiro para comprar novos jogadores, jogando um bom futebol, obviamente, mas todo mundo acabou se esquecendo do fato ocorrido no passado. E parece que até o Flamengo se esqueceu. Voltaram a falar só agora no final do ano, quando existe aí uma ideia de indenização. E a Justiça já fez algumas considerações em cima de condenação, mas cabe recurso, essas coisas. E a imprensa simplesmente esqueceu. E eu queria saber se as famílias dos jogadores, dos garotos, né, que morreram, se elas estão felizes com o fato do Flamengo ter conquistado todos os títulos que conquistou. Um ranço da questão de darem mais valor para futebol do que para pessoas. Brumadinho. Não deixa de ser um pouco diferente do que a gente falou sobre o Flamengo. É o ranço de, em vez de pensarem nas vidas, não que não tenham, muitas pessoas não tenham pensado, mas o foco era de quem foi a culpa, por que foi, não foi culpa, não foi natural, foi desastre, entendeu? E o maior ranço meu, Paula, é a questão de não ser o mesmo peso e a mesma medida para uma vida de uma pessoa e a vida de um animal. E de alguma forma, algumas pessoas utilizando a tragédia para fazer propaganda política, para se promover politicamente e ganhar espaço na mídia como se fossem os grandes pensadores e salvadores da situação. Ecologia. Muito tem se falado de ecologia, aquecimento global, tem muita gente falando que não acredita, outras pessoas dando até um valor superior, né, maior a essa questão. Mas o que me impressiona nós tivemos outros problemas aqui dos incêndios na região amazônica, de Pantanal, e agora, mais para o final do ano, o vazamento de óleo, né, que atingiu todo o litoral brasileiro. Impressionante, quer dizer, ouvimos algumas sandices de que foi um navio do Greenpeace, foram ONGs que botaram fogo, e, na verdade, ninguém sabe o que aconteceu. Bom, o fato é que queimou. Eu só fico curioso com o seguinte: alguém foi lá agora, depois de tudo isso passado, principalmente nas áreas que foram queimadas, e o que tem lá? A área continua queimada? Tem pasto? Foi plantada? A madeira foi retirada? Quem é que foi atrás dessa informação para a gente ter uma ideia do que aconteceu? Esquecemos tudo isso? Intolerância religiosa. Tolerância religiosa é um tema bem difícil, mas é uma coisa que me deu muito ranço, porque a intolerância sempre existiu, mas esse último ano foram muitos terreiros quebrados, apedrejados, destruídos, queimados. Eu acho que a gente tem que entender que toda religião tem seu valor e cada fé no seu quadrado. E uma coisa que me dá um ranço, sim, mas é muito forte, aquele ranço que vem assim do fundo do âmago, é a gente ser obrigada a aceitar a religião do outro, mas o outro não aceitar a nossa. Eu digo isso no quesito até um WhatsApp. Aí você tá lá no seu WhatsApp, num grupo, e a pessoa manda
que Deus te abençoe, que Cristo te ilumine, que só Jesus é vida. Alguém perguntou se a minha religião é a mesma dele para escutar esse tipo de coisa? Se eu mandasse da minha religião no WhatsApp, provavelmente todo mundo me excluiria. E aí eu pergunto, até que ponto você está no seu direito de mandar isso? Até que ponto você está no direito de escutar uma música gospel dentro de um Uber, sendo que você não sabe se a pessoa que está no banco de trás gosta desse tipo de música, se ela é da mesma religião, se ela acredita naquilo? Então, algumas religiões, elas impõem de maneira muito sutil no dia a dia e todo mundo acaba aceitando como se fosse uma coisa natural. E aí, na hora de falar mal, vai lá e quebra um centro, um terreiro, uma igreja, porque a pessoa não é bom esse tipo de religião. Isso é uma coisa que me dá um ranço. Falei demais. Você aí que tem a sua religião, a sua fé, se preocupe mais com a sua fé, com a sua crença. E deixa que eu me preocupe com a minha, porque eu não quero fazer mal a ninguém. Então faça a mesma coisa. Neymar. Uma coisa que me aborreceu muito esse ano foi o nosso amigo querido e maravilhoso, espetacular, Neymar. Só que não. Primeira coisa, o garoto tem que jogar bola. Aliás, ele nem é tão mais garoto assim, né? Tá quase chegando aos 30. O negócio dele é jogar bola. O que acontece? Esse protagonismo que estão dando para ele, que está sendo exacerbado na figura dele, está extrapolando as 4 linhas do campo, como jogador, fantástico que ele é, e está indo para o lado pessoal. Então, houve o fato lá da agressão que ele cometeu em cima do torcedor. Depois, a questão da moça que o acusou de ter violentado, de ter estuprado ela. E isso tudo foi para a mídia. E o que mais me causa ranço, no caso, é como um rapaz, um homem com tanto dinheiro, com tantas condições, está tão mal assessorado, tão mal amparado. E, por incrível que pareça, até o pai dele está junto com ele. Então, eu não consigo entender como é que ele pode estar tão mal assessorado assim. Já é uma pessoa adulta, já tem condição de discernir o que é certo, o que é errado, e ele continua cometendo os mesmos erros, tentando ser mais protagonista fora das 4 linhas do que efetivamente em campo. E isso é absurdo. E, consequentemente, a imprensa tentando dar cobertura, quer dizer, gerar notícia, né, em cima dessas coisas. Acho que talvez se ele ficasse um pouquinho esquecido, principalmente aqui no Brasil, talvez melhorasse um pouco e ele voltasse a ser aquele jogador que a gente sabe que ele tem potencial para ser, mas que infelizmente o homem está passando por cima do atleta. Caso de muito dinheiro, pouca cultura, pouca educação. Damares. Falar sobre Damares. Rosa e Azul, Peanuts. Acho que o que mais me deu ranço, não que isso não tenha me dado ranço, mas tudo que ela faz é rançoso, tudo que ela fala é rançoso. Ela de boca fechada, ela já é um problema. Imagina ela de boca aberta. Mas eu acho que o que deu ranço, assim, high level, é o fato dela ter feito um pronunciamento sobre o estupro de crianças. O tipo de pronunciamento que ela fez, eu acho que eu não preciso repetir aqui, todo mundo sabe, foi para tudo que foi mídia, mas esse ponto foi assim, para mim, o famoso cala a boca Magda. Damares perdeu a grande chance, aliás, ela perdeu várias chances ao longo do ano de ficar quietinha. E tem um pouco a ver também com a questão religiosa. Está colocando a questão religiosa, a fé e a crença dela, acima daquilo que é o nosso dia a dia, daquilo que é realmente importante para a gente. Então, ela devia ficar um pouquinho mais contida na sua fé e cuidar das coisas de alguma forma diferente, que não envolva tanto a questão religiosa. Ministro da Educação. Dando seguimento ao ranço político, vamos falar um pouquinho do nosso amigo, querido Ministro da Educação.
Gente, se a nossa educação está entregue nas mãos de uma pessoa que escreve errado, seja ele ou seja um assessor dele que faz lá os tweets e alimenta as redes sociais, não importa. Uma pessoa que escreve errado, uma pessoa que não sabe se portar, uma pessoa que aceita a provocação e enfrenta, parte para o enfrentamento. Desculpa, mas não é isso que se aprende numa escola. Uma escola ensina a gente, primeiro, a não enfrentar, segundo, a debater ideias, a discutir. E não é o caso do nosso querido ministro da Educação. Então, meu ranço com ele é absurdo, porque não se faz um país sem a base, que é a educação. Nas mãos de uma pessoa que nem preparada para ser da área da educação, porque ele é formado em economia, não vai virar. Desculpem, mas não vai dar certo, não. Não há preocupação nenhuma dele com o ensino. Não sei como é que é a assessoria dele, mas não vi nada de espetacular nas coisas que ele propõe. E continuamos gatinhando, acho que até para trás, no quesito educação. E se não começarmos agora a fazer alguma coisa importante para que as crianças que estão agora ingressando nas escolas possam ter uma qualidade melhor naquilo que é instrução para eles, a gente não vai ter grandes futuros, não.